Olá, eu me chamo Regiane Farias, eu sou mentora da Sociedade Brasileira de Enneagrama e nesse vídeo eu falo com vocês a respeito do subtipo 5 sexual. Dentro do Enneagrama, nós denominamos subtipos a combinação do nosso instinto dominante e a nossa personalidade central. Essa combinação vai gerar como uma espécie de um subtom, dando ou potencializando as tendências da nossa personalidade. Uma vez que o instinto dominante, ele é uma força muito mais inconsciente, muito mais potente, que nos demanda que seja satisfeito. Esse instinto dominante, então, vai utilizar da nossa personalidade para conseguir satisfazê-lo. Quanto mais distorcido esse instinto, a tendência é que a gente tenha mais comportamentos compulsivos. Alguns instintos podem potencializar aquelas tendências da nossa personalidade, enquanto outros podem atenuar ou até mesmo apresentar comportamentos opostos, parecendo um pouco que aquela personalidade é uma outra. Mas quando nós nos aprofundamos e vemos as motivações, fica muito claro o que está se dando ali. Então aqui, no caso da combinação do instinto sexual e mais o tipo 5, nós vamos ver que essa combinação gera um jogo de forças opostas. O instinto sexual, ele é responsável pela nossa conexão com o outro, pela capacidade de nós concentrarmos a nossa energia em direção àquilo que buscamos fora, em busca dessa conexão, em busca de fusão. Esse instinto operando de forma equilibrada e saudável é fundamental para os nossos processos criativos, para o nosso processo de fusão com o outro, de procriação da nossa espécie, de continuidade e também para movimentos disruptivos, uma vez que essa força ela é muito concentrada e ela tem uma capacidade de romper com padrões e também de nos levar adiante em processos exploratórios, como o instinto nos leva a caminhar pela vida com muita potência, como quem quer saber o que mais tem aí, Esse instinto, ele está buscando essa força de atração, e de se fundir, seja com uma outra pessoa, seja no nosso trabalho, num projeto que estejamos desenvolvendo, os processos artísticos. Porém, quando esse instinto ele se torna distorcido e começa a ter comportamentos compulsivos, ele facilmente vai se desdobrar em processos destrutivos, numa competitividade excessiva, numa força tamanha, porém descontrolada. Imaginem uma força muito concentrada, mas desordenada, que vai para uma direção, mas talvez se outra coisa atrai, eu mudo de direção, então também pode dar comportamentos muito mais instáveis para quem tem esse instinto dominante, menos constante, menos linear, porque essa força é muito grande em direção a tudo que atrai essa pessoa. Quando nós juntamos esse instinto dominante mais o tipo 5, que na personalidade o filtro que se faz de contato com a realidade é através da mente, O tipo 5 tem uma migração da energia da vitalidade do corpo para uma concentração muito grande dos processos mentais. Essa personalidade passa a querer muito mais entender a vida, compreender como as coisas funcionam, para sentir segurança em habitá-la, do que de fato estar na vida. Porque esse foi justamente a desconexão que aconteceu lá no início. O tipo 5 sentiu que não havia espaço e segurança suficiente para fazer essa integração da sua vitalidade, da sua agressividade, tão importante para nos separarmos do meio, para termos relações mais saudáveis, tendo esse limite entre eu e o outro. Bom, então quando eu junto esse filtro de realidade, de uma personalidade que está mais deslocada aqui internamente, o tipo 5 passa muito mais tempo dentro dessa mente analítica, observando tudo que está se dando, compreendendo coisas, juntando representações como se dentro dessa mente tivesse sempre um grande quebra-cabeças.
Então, quando eu junto essa personalidade, esse instinto dominante sexual, eu crio um comportamento quase que contraditório, né, ambivalente, um instinto sexual que demanda ir para fora com impulsividade, né, ir para a vida, demanda essa conexão com o outro, com uma personalidade que tende a se retirar, a ficar mais observando, que tem dificuldade de habitar essa vitalidade do corpo, que no contato com o outro tem muito medo de se sentir engolido, consumido, né? Os tipos 5 têm essa tendência de, no contato com o outro, sentir-se consumido. Então essa combinação muitas vezes vai gerar um comportamento ambivalente, né? De períodos de muita intensidade, de entrega, né? Juntando com essa mente que vai ao contato, ao encontro do outro, mas que vai com curiosidade, observando, querendo adentrar nesse universo do outro, e esse encontro vai gerar uma espécie de confusão nessa pessoa, porque o instinto sexual traz mais essa cola para o corpo, então essa vai ser uma pessoa com mais contato com os seus afetos. Porém, né, dependendo da saúde, essa confusão que vai gerar nessa pessoa, com esse subtipo, vai um tempo depois demandar que ela se retire para fazer a elaboração dessas experiências, né, de tudo isso que se deu. Os 5, né, têm uma desconfiança na interferência do outro. Então, tudo aquilo que se dá dentro de si mesmo, ele tende a fazer essa elaboração de forma solitária. E esse é o grande processo, né, de desenvolvimento aqui para essa personalidade. Habitar o corpo, habitar os seus afetos, nomeá-los, né? Isso é muito importante, e esse é um medo muito grande, né, que o tipo 5 tem, de ser nomeado pelo outro, que alguém diga de fora para dentro o que ele está sentindo, o que está acontecendo consigo mesmo. Esse tipo de interferência é vista como uma intrusão, como uma invasão, né? Então é uma pessoa que busca compreender a si mesmo, né? E nesse movimento de retiro, para poder elaborar tudo isso, essa tendência que o 5 tem muito de ficar daí, reter essa experiência e ficar tentando interpretar, muitas vezes demasiadamente, né? Essa mente que quer dominar a experiência, como se pudesse, ao invés de deixar fluir essa experiência, né, pelos outros centros de inteligência, né, os seus afetos corporais, as suas emoções, a mente tenta reter tudo isso e querer compreender a partir de si mesma. Então, ainda que isso não seja possível, mas essa pessoa vai tentar inconscientemente fazer esse movimento para tentar dar conta disso tudo que se deu na experiência. Como essas pessoas passam, né, bastante tempo dentro de si mesmas, acumulando informações, representações, aqui a gente vai dizer que existe uma criação de um universo particular muito rico, e que com esse subtipo sexual, né, que preza pela conexão com o outro, essa pessoa vai ter esse desejo de compartilhar esse infinito particular, como diria Marisa Monte. Então vai acontecer esse movimento, né, com alguma pessoa que atrai, com alguma pessoa que de alguma maneira lhe dá mais confiança, para acontecer essa fusão de universos. E é como se esse subtipo criasse um universo particular com cada uma das pessoas com que se relaciona. Esse desejo, essa ânsia por partilhar. E ao mesmo tempo é uma característica aqui de uma maior flexibilidade com relação à linguagem. Como o sexual ele se conecta mais facilmente ao outro, e o 5 tem esse contato muito intenso com relação à sua linguagem, ele vai adentrar no mundo do outro, observar, vai aprender o que tem ali, e aqui vai ser mais fácil ele ter uma adaptação na sua própria linguagem junto com o outro. Então, por isso que esse encontro vai criar uma terceira força, né? Como se criasse um microcosmos com cada pessoa com que se relaciona. Eu deixo aqui a recomendação para quem ainda não assistiu, uma série que ficou bastante falada na Netflix, que foi o Gambito da Rainha, né? A personagem principal é um excelente exemplo aqui desse subtipo, uma 5 sexual, com uma asa 4 bastante forte, e aí na série nós vemos
né, embora sendo uma ficção, muitos dos comportamentos característicos, né, do funcionamento aqui desse subtipo. A gente vê claramente a intensidade com a qual ela se dedica àquilo que a interessa, né, ela vive totalmente absorvida por esse universo. Nós vemos os movimentos dela em direção àquilo que ela está buscando. Nós também vemos, né, com muita intensidade os momentos com que ela faz o movimento de ir para o mundo, para a vida, e aí muitas vezes de uma forma exagerada, e depois os movimentos dela de se isolar, de passar períodos em completo retiro. Então isso tudo é muito característico aqui. E essa mente, né, que busca entender, dominar as coisas, juntando com o instinto sexual, vai potencializar ainda mais esses pensamentos, né? Essa pessoa ela pode até mesmo ficar obsessiva, né? Querendo compreender, dominar completamente alguma coisa que lhe interessa, ou entender como o outro funciona. E a gente vê isso também, né, ali dentro da série, né, ela muito dedicada em compreender o funcionamento de todas as jogadas, né, de dominar alguma coisa. Então, nós podemos ver que esse subtipo, ele vai gerar essa mescla, onde essa pessoa, diferente dos 5 que a gente tem como padrão, né, como conhecimento de ser super privado, isolado, o instinto sexual demandando, vai ser uma pessoa que tem mais contato com a sua pessoalidade, que toca um pouco mais a pessoalidade do outro, dependendo, né, da sua saúde, porque eu posso ter contato com o outro, mas de uma maneira ainda muito interpretativa. Essa interpretação demasiada é uma forma de afastar o contato direto com o outro. Mas essa pessoa ela vai estar mais demandada pelos seus afetos. E aí nós podemos até perceber que normalmente esse subtipo, a pessoa você vê que tem uma intensidade maior, como se ela tivesse represada, né? Tem uma represa que muitas vezes está prestes a implodir, a explodir, né? E quando essa pessoa fica muito mexida e ela não compreende esses afetos, normalmente vai se desdobrar em comportamentos mais irritadiços, né? Essa irritação que vem para afastar o mundo, né? Como quem diz, por favor, me dê um tempo, né? Por favor, preciso ficar só, não consigo mais me relacionar, porque existe uma barreira que o 5 vai querer manter em torno de si mesmo para que ele possa se compreender, para poder de novo se disponibilizar. Então, aqui vai ser uma pessoa que vai estar mais demandada por esses afetos, e é claro que o movimento saudável para acontecer aqui é conseguir habitar cada vez mais esse corpo, nomear a si mesmo, nomear as suas emoções, os seus sentimentos, para que isso se torne mais fluido, para que mesmo com contato com o outro, eu tenha confiança naquilo que eu estou sentindo naquele momento. E isso tende a diminuir essa necessidade de retiro, né? De conseguir ter uma troca, né, nesse âmbito também mais afetivo, e não só a troca como o 5 costuma fazer, uma troca mais explicativa do mundo, ou do outro, ou de si mesmo, né, mais racionalizada. Então é descer essa troca aqui, torná-la mais fluida no campo dos sentimentos e das emoções. Esse vai ser um grande desafio, né? E quanto mais confiança em si mesmo, mais confiança essa pessoa vai ter para estar no mundo, se relacionando com o outro de uma forma mais estável e mais contínua. Bom, é isso que eu gostaria de trazer aqui. Se você é desse subtipo ou conhece alguém com esse subtipo, nos conte como é a sua experiência. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.